and you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die. And I want you, and I want you, and I want you, and I want you. E aí, seus alienígenas, tudo bom? Começamos mais um Toxicast, dessa vez com um convidado pra lá de especial novamente. E como eu sempre digo especial, não no sentido de um foragido da APAI, mas uma pessoa única. Vamos falar aqui uma pessoa que eu posso falar pra você e sem querer ofendê-lo, que é um palhaço. Mas é ele que vai se apresentar pra vocês naquela camerinha. Fala pessoal, tudo bem? Reinaldo Facchini, bem mais conhecido como Palhaço Jeca. É isso aí, prazer aí a Palhaço todos. Jeca. Obrigadão. Prazer, pessoal. Então aí pelo convite. Eu pela te chamo de oportunidade. Reinaldo ou Jeca? Quem tá aqui hoje? É tipo aqueles programas de entidade, né? Que entidade está aqui na mesa hoje, né? Não, ó, o jeito que você se sentir melhor, assim. Eu vou falar que tem muita gente me conhece, assim, me chama só de Jeca, mesmo Aham. sabendo o meu nome e profissionalmente trabalhando comigo no meu dia a dia, prefere me chamar de Jeca. Tem gente que me chama de Reinaldo. E pra mim hoje, já chama. Mas você sabe que como eu comecei com você, eu streamo jogos, né? E lá na parte de streaming, muita gente me conhece como Barba Louca. Barba, né? Então, ou Dead, né? Que era o nome que eu usava antes, né? Então, é engraçado, às vezes você tá num lugar qualquer, assim, alguém te chama pelo nome de jogo, cara. Parece que aquele cara sabe sua identidade secreta do super-herói, assim, não é? No meu caso é muito mais secreta, né? Porque, graças a Deus, assim, meu trabalho tem rodado bastante aí e trabalho, oportunidade como essa aqui, em poder participar, falar um pouco do trabalho. Esse ano eu tô completando 33 anos de profissão. Caramba, 33 anos já. Então, assim, é uma luta aí, é muito grande. E aí, quando surge a oportunidade aqui de poder falar da história, né? Porque, bom, você sabe bem como que é. A gente que mora no interior de São Paulo, Sim. e apesar que hoje com a internet, graças a Deus, assim, tem uma certa facilidade. Mas põe isso há 32 anos atrás, de uma cidade do interior, para você ir atrás do seu sonho. Ó, é outro esquema. E outra, né? Se você parar pra pensar, hoje em dia, por mais que a gente tenha a internet aí, acaba tendo muitos outros concorrentes pra mesma coisa. Sim. Porque você parar pra pensar, o pessoal às vezes tem atenção 15 segundos num vídeo. E às vezes o que você quer falar é um pouquinho mais profundo que 15 segundos, né? Só que Então também, tem essa... aí eu vou completar esse imediatismo também de 15 segundos, é que também estamos tendo maus, entre aspas, profissionais. Sim, com certeza. Porque a pessoa pensa que fez um curso, e já pode sair daí falando que é doutorada Em alguma algo, coisa, e né? aí é bem complicado, porque depende da sua profissão, pode causar danos a outras pessoas. Legal. E vamos lá. Reinaldo, quando e por que você falou assim, eu vou ser palhaço? Na verdade, eu nunca quis ser palhaço. Nunca? Eu sempre, desde pequeno assim, eu queria ser artista. Só que como eu falei pra você, sou do interior, né? Lá em Pirassununga, eu falei, o que eu vou ser? Bom, meu pai era pastor. Então, eu tava... Isso sim é inusitado, porque, tipo, normalmente a gente pensa que vai seguir algo similar ao pai, coisa assim. Meu pai pedreiro, pastor, minha mãe faxineira, e aí eu tinha sonho de querer ser artista. E aí meu pai me colocou numa aula de violão, né, guitarra, Aham. e em 4 meses de aula, meu professor, quando eu cheguei para fazer aula, meu professor havia morrido, falecido. E aí eu Nossa. perdi o encanto, não fui mais fazer isso. E descobri também que eu desafio cantando parabéns pra você. Aí fui pintar quadros. Eu tenho bronquite, rinite, sinusite. Imagina o que deu com o cheiro da tinta. Já não era possível. É o campeão de todas as ites, né? Coleciono tudo num corpo só. Aí, aí eu resolvi. Aí apareceu na universidade um curso de teatro. E eu fui fazer teatro.
E aí, quando eu comecei a fazer teatro, eu falei, é com isso que eu quero fazer. Minha família é toda militar, meu pai queria que eu fosse militar, já estudava na escola preparatória Já paramilitar. tinha todo um esquema, E aí né? eu cheguei pra ele e falei, pai, não quero ser militar, eu quero ser artista. Pensando que ele ia já levar uma pancada, né? Ele falou, vai então atrás do seu sonho. Mas E falou de aí, boaça, assim? sim. E aí eu fui atrás do meu sonho. Aí lá tinha o grupo experimental de teatro na USP, lá em Pirassununga, onde eu fiz 5 anos lá. E aí, encerrando aquilo ali, eu falei, tinha 2 opções. Se eu ficasse em Pirassununga, eu ia trabalhar no comércio, ou eu ia ser militar. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E detalhe, como eu falei que meu pai era pedreiro, minha mãe era faxineira, eu falei, lá vou eu. E como que eu vou fazer? Aí tive a brilhante ideia. Arrumei um emprego numa loja de ursinho de pelúcia. E fui vender ursinho de pelúcia com a ideia que eu trabalharia 1 ano. Depois de 1 ano eu pediria demissão. Aham. E com o meu seguro-desemprego me manter para onde eu ia. E fiz isso. Lembra que eu falei que eu tenho bronquite, rinite, sinusite? No meio daquela renca de ursinho de pelúcia. Mas cada espirro que eu dava ali era uma... Mas era um ursinho vendido. Eu trabalhava ali com muita dignidade, porque eu sabia que ali eu estava alcançando, dando o primeiro passo para a realização do meu sonho. Sim. E na USP eu já cuspia fogo, andava de perna de pau, fazia um monte de técnica circense. E Não, aí você não faz só a parte de palhaçada, você faz também a parte de acrobacia. hoje mais a palhaçaria, né? Mas aí eu vim, apareceu em Pirassununga um curso também nesse período já de transição de eu estar indo já para o Rio, onde eu conheci o Henrique Andrielli aqui de Pirassununga, de Leme. O E Henriquinho, boa. Aí fiz o curso com ele, ele me convidou para trabalhar com ele. Aí eu e a Roberta Lancieri, que hoje também faz curso de teatro aqui em Leme e também faz parte da minha companhia de teatro. Aí a gente foi trabalhar com ele, nós trabalhamos, e em 98 eu me mandei para o Rio de Janeiro. Aí eu fiz esse trabalho, fui para o Rio. Aí fiquei lá no Rio, cheguei no Rio, bem difícil a situação, porque não, andando para lá e para cá atrás de um curso, de alguma coisa para fazer, o dinheiro acabando. E aí o único curso que eu achei aberto era a nobre arte de ser palhaço. E eu fui fazer. Aí eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. E aí comecei minha pesquisa. O meu mestre lá na época, Here we go. Fala, seus alienígenas, voltamos aqui na pausa, eu fiz o palhaço chorar. Olha só. não é muito difícil, não. Mas não é com essa conotação que vocês estão achando, não, viu, adolescente É. punheteiro? Não, foi um papo bem maneiro aqui, né? Né? Mas é isso aí, nós estávamos conversando aqui sobre a vida, sobre várias coisas, ficamos papeando bastante. Eu não conhecia esse rapaz aqui, agora conheço e posso chamá-lo de meu amigo e ele me chamar de amigo, Sim. né? Tá vendo? Ó, Com olha só certeza. que amizade de palhaço, né? Você recebeu o convite, venha. Garanto que você não vai se arrepender. Você tá gostando do Toxicast? Tá Demais, sendo velho. melhor do que você imaginava, né? Sim, sim. A gente ri, a gente chora, a gente se emociona. É muito maneiro. Porque aquele lado meio Porque é verdade. Não, é verdade? Porque você sabe, né? Porque se uma verdade sua deixa alguém inquieto, é porque você derrubou uma máscara dele, Sim. né? E aqui é o que eu falo, a skin não bate com o sistema operacional, é grande, tatuados, uns óculos estranhos porque tem sensibilidade à luz, mas fala uns negócios que faz sentido. Mas vamos lá. A gente estava conversando aqui em off sobre várias coisas, sobre a vida, sobre perda, sobre tudo, né? Sim. Porque se a gente for parar para pensar no fim das contas, o que faz a gente ser quem nós somos é a junção das alegrias e tristezas e acabou, cara. Exatamente. Entendeu? Eu não seria como eu sou hoje se não tivesse minhas alegrias e tristezas, nem você seria como você é se não tivesse alegrias e tristezas. Sim, e a gente vai crescendo, né? Exato. Por mais que a gente quer levar um papo legal pra galera, fazer a galera dar risada, fazer a galera chorar, a gente tem os nossos momentos bons e ruins.
É igual o batimento cardíaco, né? Tem que ter o alto e baixo, senão você tá morto, né? E é, é como subir uma escada, né? Sim. São degrauzinhos da evolução que a gente vai evoluindo com Uhum. cada aprendizado, seja o tombo ou seja as vitórias, né? Às vezes a gente não entende na hora alguma coisa, mas, Porque cara, deixa o tempo te explicar, cara. exatamente. E segue o baile. Como a gente tava falando, né? Eu tive essa semana com as meninas do Coração Azul, que é uma ONG aqui de Leme, Sim. que nós estamos no mês da conscientização do autismo, né? Então eu chamei elas aqui, a gente conversou bastante sobre isso, né? E eu acho legal a gente tocar nesse assunto também nesse podcast, porque vai entrar também no mês, né? E você comentou que tem caso também próximo de Tem. você, né? Bom, o Esperando a Rodô, ele me mostrou uma coisa, o espetáculo. Ele mostrar que eu trago minha história em cena, né? Conto a minha história. No momento que eu desço no terminal rodoviário lá no Rio de Janeiro, fico esperando meu primo ir me buscar. Hum. E o que você faz enquanto você espera alguém no terminal rodoviário? Então, eu pego sobre a ótica do palhaço, eu pego esse momento e trabalho isso. Só que para montagem desse espetáculo, sem dinheiro, sem trabalhar, tudo. Aí você falou uma coisa eu tava aí no intervalo, que é sobre a fé. Sim. Eu descobri que eu tinha fé e a perseverança e eu sabia o que eu queria. E o espetáculo eu trago para cena um pouco disso. Uhum. E há 12 anos atrás eu montei um outro espetáculo onde nasceu o meu sobrinho, ele é especial, né? E aí também eu tava. E para eu sair de casa para trabalhar, às vezes eu saio maquiado já, depende do lugar, por causa de tempo. E aí eu saio maquiado. Eu começava a me maquiar e ele começava a tremer de medo. E meu irmão tinha que pegar, colocar ele no carro e dar volta enquanto ele não conseguia nada. E aí eu participei de um processo com uma psicóloga também no tratamento de uma menina que tinha uma fobia de palhaço, que é a calorofobia. Até então eu pensava que era bobeira. Mas aí participando daquele treinamento, eu percebi o quanto a fobia do palhaço é latente. Qualquer fobia pode causar grandes traumas na vida das pessoas. E aí eu criei um espetáculo chamado E o Palhaço Que É. E aí exatamente eu conto a minha história, um pouco do que eu contei aqui, né? Legal. E vou para trabalhar dessa fobia. E eu criei esse espetáculo, né, pensando com a ajuda de uma pedagoga, conversando com a psicóloga, tudo. E aí no dia 1º de maio de 2000 e... Agora eu não vou lembrar agora, acho que isso foi 2016. Aham. Eu estreiei esse espetáculo e aí meu irmão levou, no dia 12 de maio, meu irmão levou ele para assistir o espetáculo. E eu começo de Reinaldo. Aham. E eu vou contando a minha história e vou fazendo alguns personagens e vou me maquiando em cena. Você faz outros personagens além do. Ah, sim, eu sou ator, né? Tenho Tá. vários outros personagens. E aí. Só que o palhaço não é um personagem. O palhaço sou eu. É uma persona, né? Aham. Jeca sou eu, né? Sem as minhas máscaras sociais. Tá vendo, galera? É igual o Barba Louca, tá? E aí. Eu pego as crianças para brincar, pego o público para brincar e vou. Inclusive, eu faço dia 1º de maio, vou me apresentar, vou fazer esse espetáculo aqui em Leme. Agora, que dia 1º legal! de maio. Pra galera que quiser conhecer o seu trabalho, como que eles fazem pra ver o ingresso? Onde vai Não, é ser? de graça, lá Então, deixa eu pegar o lugar aqui. passa ó, já aí pra galera. Bom, mas aí voltando, e esse espetáculo, ó, dia 1º de maio na Praça Manoel Leme, vai ter várias atrações, alimentação, e começa a partir das 8h30 da manhã. Massa. E é o meu espetáculo Galerinha, 1º de maio, 8h30 da manhã começa. gratuito, junto a família vai, Fechou. que é um espetáculo pra Que- família. Pra família. Vai ter outros espetáculos além. Tem várias outras coisas, tem músicas, várias coisas, o dia todo. Mas Legal. o primeiro espetáculo vai ser o meu, Aonde vai ser? lá na Praça Praça- Manoel Leme. Tá. O espetáculo e vai ter atrações, alimentação, pipoca e vários serviços também gratuitos aí Pô, vão bacana. ter ser realizado aqui. Legal. E aí, voltando. E aí o espetáculo, aí, meu irmão, quando terminou o espetáculo, eu consegui ter a primeira foto minha
Eu de palhaço com o meu Do lado sobrinho. dele. Ele mais uma vez emocionado. E aí ali eu falei, ali eu ganhei um grande prêmio. O melhor prêmio que eu, como O ator. seu Oscar foi estar do Porque lado, né? ali eu estava conseguindo colocar minha arte, trabalhando numa fobia. E depois disso, eu rodo o Brasil, né, com Sim. esse trabalho. E é muito doido como muitos adultos vêm terminam meu espetáculo, eles vêm tirar foto e falam, cara, você vai ser o primeiro palhaço no qual eu vou ter foto. Depois do seu espetáculo, hoje eu consigo chegar perto de você. Antes eu não conseguiria chegar perto de você, de vez de palhaço. E trabalhar isso, né? E Bacana. eu acho que aí, independente de credo ou de religião, cada um eu acho que eu fui iluminado para ser. Eu sabia o que eu queria, onde eu queria. E fui iluminado para conseguir um resultado. Sim. Aquele resultado, tocar corações. E os corações que precisavam ser tocados na alma naquele local, sabe? Muito. E falando da minha história. Pô, isso é Sabe? legal. E aquele negócio, cara, é o que todas as pessoas comunicativas buscam. Encontrar um propósito para sua comunicação. Da mesma forma que você conseguiu atingir o seu propósito com essa peça, eu tento a cada programa aqui atingir alguém que está assistindo ou até o convidado de uma forma que eu vire alguma chave e ajude de alguma forma alguém, entendeu? Desde quando eu comecei, eu sempre vi a arte como um agente transformador da sociedade. Meus espetáculos sempre tem um quê de uma crítica, mas não é aquela crítica que eu fico sendo moralista, sabe? Por exemplo, Esperando a Rodô, Não é panfletária, né? eu fico 45 minutos no palco e não falo uma palavra. Mas as pessoas riem, existe uma crítica. Isso eu acho muito massa, a parte do humor mudo, né? Só. Como a gente estava falando antes de começar o programa, meus mestres, Buster Keaton, Chaplin, Gordo e o Magro, Jerry Lewis até, ele fazia muito sim, o mais recente, porque o pessoal conhece, o próprio Mr. Bean, Sim. desenho animado, que nós temos várias coisas assim, o Pateta. O Jim Carrey, né? Tem muita, E o muito de Mr. Bean, eu vi Pateta. uma curiosidade, cara, que eu nunca tinha percebido e eu achei Ele sensacional. é genial. Genial. Sabe que ele tem o QI altíssimo, né? Sim, Ele. o ator sou fã dele. Sim. O Mr. Bean, o personagem, é um alienígena. Que no começo aparece Sim, ele descendo a de uma sim. luz, ele sai meio bobalhão, por isso que ele tem aquele jeitão meio doido, sabe? E se você, voltando ao que eu falei pra você, da arte do palhaço, você ri de quê? Dele. Sim. Porque é tão ridículo, você fala, sabe? E Não, detalhe, a e gente até às quando vezes ele identifica fala, né? também. Como é que você chama? Bem. Aquela vozona que você fala, nossa. E é muito, muito. Eu me identifico muito, sabe? Aham. No meu dia a dia, meus amigos, eles veem isso, sabe? Então, nesse lugar, nesse universo que eu vivo, né? E é muito doido que, como eu falei, 32 anos de carreira. Pra você que tá vendo aí e tá pensando, poxa, mas sou aqui do interior, eu também sou do interior de São Paulo, filho de pedreiro, filho de uma faxineira que um dia sonhou, queria ser artista. E aí eu levei tão a sério esse meu sonho, essa minha pesquisa, que eu vou falar que não é para baixar currículo não, mas é dentro desse Sim, lugar sim. assim. Em 2013, a minha pesquisa teve a premiação do Ministério da Cultura entre os 368 mestres do Brasil. Minha pesquisa foi premiada, eu fui um dos premiados. Em 2017, a ONU, eu recebi o selo da ONU para minha pesquisa. Pô, que Coloquei legal. Pirassununga, coloquei o estado de São Paulo, coloquei o Brasil no mapa do turismo e da ONU com a minha pesquisa. Ganhei o prêmio do Ministério da Cultura do estado de São Paulo, ganhei um prêmio da minha teatro da minha cidade como referência. Tô falando isso, não é para baixar o currículo, mas é para falar que se você sonha e acredita que é certo, não importa o seu poder aquisitivo, é possível você alcançar. E você vai além, né? E sempre se reinventando. A gente estava falando aqui, logo que eu cheguei, como na pandemia.
Na pandemia eu não tinha o meu público. E até mesmo, eu não sabia mexer com câmera. Eu não Uhum. sabia, não dominava essas coisas. E detalhe, até hoje, se você olhar minhas redes sociais, eu não penso muito. Ainda ó, ralo, porque hoje, infelizmente, o pessoal pensa, mede a sua qualidade de trabalho como por seguidores. E o que se for ver um puta erro, porque você pode comprar seguidor, cara, Sim. sabe? Você tem que ver Direto o, recebo se eu quero o comprar. quanto as pessoas atingem, cara. Você pega nosso Instagram lá, nós não tem 1.000 seguidor. Mano, dá quase 20 mil interações por mês lá, velho. Eu não tenho no YouTube, quando eu falei assim, vou pro YouTube para ver como que funciona. Eu tinha 73 inscritos. É, E aí eu falei assim, cara, eu não consigo nem monetizar essas a coisas. retenção da Eu galera falei, o que assinar é que eu vou muito fazer? E ao baixa. mesmo tempo eu falei, cara, eu não sei fazer nada. Aí eu falei, opa, eu tenho uma coisa que agora Uhum. é minha, só que eu preciso aprender a usar. Aí eu sentei hoje também. Como você também falou fora do ar, me identifiquei muito. Curioso. Aí eu quero, pô, vai Nossa. atrás do que. Entende? E eu fiz o quê? Sentei em frente do computador, né? O que eu tinha na época, para buscar informação e passei. E eu me obriguei 6 a 7 horas por dia a assistir vídeo. Como editar vídeo. Que é plano aberto, que é plano fechado, Pô. como trabalhar edição de áudio, como fazer, vi aqui, chroma key, tudo. Comecei a ver isso e aí comecei a produzir. E você sabe que esses tecidos aqui do canto do estúdio, coloquei aqui pra dar uma diminuída no eco, mas era o chroma key do Pirulito Sem Fio, que era o canal de cultura nerd nosso, meu e do Buzi. Abraço, Buzão! Então, aí, o que acontece? E eu comecei a produzir uma amiga, ela na casa dela, eu na minha. A gente produzia, ela fazia os vídeos, mandava para mim pelo Zap, e eu ia editando, e parecia que a gente estava na mesma. E fui aprendendo a fazer, e aí, sem grana. Aí saiu um edital que era um programa Mas deixa eu chamado. perguntar, quando a gente vai fazer alguma coisa por conta que tem grana? Né? Só se tiver um apoio financeiro, político aí, né? Mas hoje tem as leis de incentivos, até que a gente consegue bastante coisa, né? Mas Aham. assim, na pandemia não tinha nem saído ali Aldir Blanc ainda, nada. E aí saiu tinha uma plataforma que chamava, se eu não me engano, era It. E cada vídeo que você mandava sendo aprovado, você ganhava R$ 300. Então, Aí eu falei, opa, eu me obriguei. Todo dia eu tenho que produzir um vídeo. E aí, meu irmão, minha cabeça começou. começa a pirar. E aí eu passava o dia inteiro, eu não via. Acordava às vezes 5 horas da manhã para ver o sol nascendo. E eu tinha um quintal, que era compridão, enorme, cheio de bananeira. Então eu comecei a produzir vídeos. E fazia e mandava todo dia. E ia pro Brasil todo. Eu tive 9 vídeos aprovados. Olha que legal. Esse. E aí também aí saiu um vídeo, um edital, um festival, concursos que chamava. Não lembro agora como que era o nome do festival. E era pra você mandar um vídeo, tipo de interiores, acho que é quase esse, interiores, cara. Foi na pandemia, né? E aí eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa, e tinha um tempo também, não era uma coisa curta. E eu falei, pô, esse é o meu primeiro vídeo longo. E aí eu sentei, escrevi o meu roteiro, tudo certinho, fiz storyboard, bonitinho. Peguei minha cadeira, fui, gravei, depois peguei o meu carro, queria fazer uma cena que era eu falava sobre o caipira. E aí eu peguei meu carro, fui pro meio do mato, coloquei o tripé no meio da soja, eu sozinho gravando lá, aí ele passou o cara, o que você tá fazendo na minha soja? Eu falei, só tô gravando, moço. A gente tá E eu de roubando, boné, né? de chapéu caipira, umas coisas assim, meio louco. Né? E mandei, cara, e fui selecionado. E esse curta, e depois eu fiz um outro curta. E esses 2 curtas-metragens que eu fiz, eles já passaram em 17 países, 17 festivais, Bacana, foi pra em 8 países festival, foi diferentes. legal. Que bacana. Muito maneiro, assim. Então,
E tudo feito com o meu celular, um tripézinho. Depois que eu consegui comprar um tripé, não tinha como eu sair na Uhum. loja para comprar. É. Eu peguei, vi na internet como fazer. Eu achei, sabe o rolinho do papel higiênico? Era meu tripé, velho. É o que eu Pô. fiz para ele parar. Era o que eu tinha de recurso. É. Sabe? Tá gravando assim, daqui a pouco passa. Ainda bem que era caipira. Os maiores vídeos é dentro do meu universo do caipira. Aí a galinha de Angola passava correndo aqui. Era doideira, assim, sabe? Gravando sozinho. Gravava um pouquinho e jogava na ilha de edição para ver se tinha funcionado. Sim. Senão tinha que regravar de novo. E aí prestava atenção ao sol. Aí, é isso. A gente não tem noção quando a gente só assiste. Uhum. Mas, tipo, a iluminação que durante o dia, se você começa a gravar às 2 horas, às 4 horas é Pô. totalmente diferente, muda tudo. Então, se eu parei aquele horário, eu tinha que prestar atenção para gravar no dia seguinte, para dar sequência na luz. Então, você começa. E aí, isso é maneiro. Me abri. E hoje eu dou aula de cinema. Olha que doideira. Legal, que Gosto, né? bacana. Aula de audiovisual. Desde o ano passado. Então, é muito doido quando você quer e vai atrás, né, de conhecimento. Eu acho E- que o mais importante hoje, se você quiser aprender qualquer coisa, você consegue fácil com o acesso que a gente tem à Sim. informação na internet. Antigamente você tinha que pegar umas Barça, uns livrão, falar com alguém que conhecia para aprender. Hoje, cara, ó, por exemplo, eu impulsiono muito meus filhos a pesquisar por conta. O Pedro veio, ô pai, eu coloquei um projetinho que ele quer mexer na bicicleta, eu consigo colocar aquele banco de mobilete na bicicleta? Falei, consegue. Precisa adaptar? Entra lá no YouTube e pesquisa. Sabe assim? Sim. Porque isso vai estimular, ele vai pesquisar alguma coisa, vai ver outra, vai ver. Isso é importante, estimular para que cada vez mais a gente busque mais E conhecimento. aí acontece, por exemplo, nisso eu comecei a ver, além mais uma vez, como eu falei no palhaço, que eu aprendi a técnica, só que eu precisei depois ter a parte criativa, né? Que a arte é isso, eu tenho a técnica e a arte. Aí eu aprendi a técnica de edição, mas aí eu tinha que. E o olhar? Como que é esse olhar? Aí comecei a pesquisar curtas-metragens espanhol, japonês, comecei a ver outros tipos de olhares, os tipos de cortes de cena, como que estava sendo feito isso, além do meu olhar. O que eu gostaria de estar, como contar aquela história com o meu olhar. Né? E detalhe, eu não tinha um cinegrafista, eu era o cinegrafista. É muito maneiro você ver os vídeos, os créditos subindo, tá? Ator, Reinaldo Facchini. Tudo, né? Tudo. Não, é igual eu aqui, né? Eu tenho toda essa equipe técnica que você pode ver aqui, Sim. né? Que faz a minha pauta, mexem na iluminação, fazem o corte, né? Por fim das contas, ou você fazer conteúdo hoje na internet, você só pode contar com pessoa, com você. Porque às vezes você precisa daquele conteúdo naquele momento, então não dá pra você terceirizar muitas coisas, né? Sim, e é muito maneiro também, porque eu falo, se eu não tivesse feito aquilo, não tinha. Primeiro, abriu dentro da minha área, abriu uma possibilidade de trabalho Sim. também. E eu, por exemplo, nunca quis fazer televisão, assim, não era o meu objetivo. Nunca foi chegadão. Não, eu cheguei a fazer algumas Aham. coisas em televisão, mas não era meu objetivo. Tipo assim, ó, quero O fazer só foco novela. nunca foi esse, né? Não. Cheguei a Aham. fazer umas participações lá quando eu morava no Rio, em novela, tudo, mas eu não era meu foco. Depois disso, por exemplo, me encantei de estar em cena. Tenho vontade agora de fazer televisão, tenho vontade de fazer cinema, porque me trouxe e com outro olhar. E eu, por outro lado, eu com 12 anos já tava trabalhando na TV aqui da cidade de Leme, né? E eu sempre gostei de mexer com essas coisas de vídeo, coisa assim, gravar, fazer, não sei o que lá. Fiz teatro em Araras até muito tempo. Tem meu nomezinho lá no teatro, assim, na parede lá, né? Quem era seu diretor? Era o Paulinho. Então fiz muito tempo e tal. Só que eu vi que... Falei, cara, eu não quero fazer isso. Porque se eu for ator aqui, eu não vou conseguir fazer a parte de produção, a de criação. Sabe quando você quer fazer tudo? Aí, por fim, eu acabei aprendendo a editar, aprendendo a gravar, aprendendo a cortar, aprendendo a fazer várias outras coisas, porque eu vi que não era bem o que eu queria. E Né? que maneiro. Na USP, por exemplo, olha aqui, agora falando com você, veio uma lembrança que você falando isso.
adolescente, eu não quis fazer. Teve um ano que eu não quis estar no palco. Eu quis ficar na técnica, aprendendo iluminação. Hoje, eu faço meu mapa de luz, eu converso, chego nos teatros, eu consigo falar com o técnico, ó, isso aqui eu quero uma resistência 50%, aqui eu quero a luzamba, o foco aqui. Eu falo porque eu sei o que ele tá fazendo lá e como ele vai operar isso lá em cima. E você sabe, você falou da USP, eu lembrei. A minha tia foi, acho que mais de 20 anos, reitora do coral da USP, lá, né? Então, toda vez que tinha apresentação, que a gente tava lá de férias, a gente ia pra ficar com ela. E eu lembro que às vezes eu achava mais foda ficar vendo a produção, a luz, a mesa de som, até do que o coral, porque o coral eu ouvia sempre quando ia lá, sabe assim? Sim. Então, é uma coisa que muitas pessoas conhecem só, às vezes, o lado final, né? O lado da apresentação, mas tem todo um universo por trás, na coxia, por trás da cortina, o cara que mexe na iluminação, o cara que fica corrigindo a luz pra você quando está no palco, né? A fotografia, né? Sim, a fotografia muda o ambiente Eu lembro que até que você tá, né? Não vou lembrar agora o nome do filme, do curta que eu assisti, mas eu lembro que o cara, que eu falei, eu gosto muito desse detalhe, porque no meu espetáculo, por exemplo, do Esperando a Rodô, eu trabalho muito pequeno. Então, por exemplo, eu monto uma mesinha para eu comer, tem um vasinho pequenininho com flor que traz. Eu trabalho pequenininho. Então, o teatro tá imenso, eu sento com aquela mesinha pequenininha e trago foco para aquele detalhezinho, sabe? Ainda paro para arrumar, para o pequenininho, para o pequeno. E aí eu lembro que o cara, a xícara, ele focava a atriz através da alça da xícara, ela vindo. Sabe, assim, é um olhar, uma perspectiva diferente de contar aquela história. Quantas vezes você faz o mesmo caminho para ir trabalhar e não para ver os detalhes das casas, das flores, das coisas do dia a dia. A gente entra no automático, né? Depois que eu tive AVC, então eu acabei dirigindo menos, minha esposa dirige mais, e pra mim tudo bem, é tranquilo, eu prefiro, né? Consigo dirigir normal, tudo, mas acostumei, né? Como você vê muito mais estabelecimento comercial, casa, coisa, que quando você tá dirigindo você não percebe. O foco tá aqui. Tem tanta coisa acontecendo ao seu redor e você não vê porque você tá focado às vezes no carro da frente, em outra coisa, né? É muito doido. É doideira. E esses olhares assim, né? Aí eu fico pensando, hoje tô querendo já montar um espetáculo, tô dirigindo um espetáculo novo, né, com 2 atrizes, tem mais pessoas que trabalham comigo. Legal. E eu tô dirigindo os 2 e tem possibilidade aí de vir mais uns 2 espetáculos novos aí. Não eu mais escrevendo, né, pegando textos de outros e sendo dirigido. Legal. Ver como vai ser aí esses novos trabalhos aí. Bacana. E doideira, assim. Eu queria agora entrar na nossa reta final, que a gente faz a cápsula do tempo aqui. Você sabe como que funciona isso? Bora. A cápsula do tempo, você vai olhar para aquela camerinha vermelha ali e você vai dar um recado para você mesmo quando você pensava em fazer o que você faz hoje e te faz feliz. Mas aquele recado mesmo. Então você vai olhar lá no fundo dos seus olhinhos e falar: a câmera é sua. Cara, não faz pisciano não, maluco. Só Manda de pensar. bala. Você é pisciano, né? Eu sou dinossauro. Não, na verdade assim como você acreditou lá atrás, há 32 anos atrás, né, 33, continua acreditando. Quanto respirar, possível. Bom, então a nossa mensagem final que nós deixamos aqui é: acredite que é possível. A gente podia agora até pedir música, né? Alexa, toca Don't Stop Believing pra nós. Não é não? Ai, mas é isso, velho. Não, pô, sacanagem fazer isso. Pessoal, ficamos por aqui com o nosso Toxicast e espero que logo mais tem mais bucha pra vocês. Até mais, galera. Até. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control,
that's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. I shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me.